Seja bem-vindo a mais um episódio do AEA Podcast, comemorativo aos 50 anos da Associação Empresarial de Agrolândia. Eu sou Carmen Marangoni, jornalista, e vou mediar essa conversa hoje com o Bruno Ziegel. Tudo bem, Bruno? Bom dia, tudo bem. Muito obrigada pela presença aqui. Você que é neto nada mais, nada menos do que o fundador dessa associação, né? Pois é. A gente está muito contente com a tua presença aqui. E eu Obrigado. já quero começar com essa pergunta, Bruno. Quem foi o teu avô? Então, meu avô, filho de descendentes alemães, vindo de Anitápolis, a família se estabeleceu em Agrolândia. Começaram com atividade de extrativismo, madeireira, uma atafona que meu avô cuidava quando adolescente. E assim foi, né? A família Ziegel foi crescendo, né? Montou a empresa no bairro Ziegel, e foi desenrolando a história. Meu avô sempre gostou muito de desenvolvimento, tecnologia, e ele gostava de desenvolvimento, né? E sempre queria algo mais. Qual é a tua lembrança mais viva dele na infância? É uma pessoa alegre e que sempre pensava positivamente. É bom, né, ter um legado assim, né? Te dá orgulho. Exatamente. E ele brincava com vocês, ele tinha tempo, ele era uma pessoa Não, muito ocupada. ele trabalhava e daí ele sempre tirava o tempo. No final do dia ele sempre vinha, a gente caminhava, subia o morro atrás de casa, isso no inverno, e daí no verão tomava banho em piscina. Isso era todos os dias. Então a minha infância eu curti bastante isso, né? E sempre brincando bastante. Que bom, né? E a tua infância foi toda em Agrolândia. Foi Tony Agrolândia, né? E agora você vive e não vive mais aqui. Não vivo em Balneário Camboriú desde 2015. Mas sempre que posso, volto para cá. Como é que tu te sente voltando para Agrolândia? Me sinto bem, vejo que a cidade cresceu bastante, se desenvolveu bastante. Uma grata surpresa, né? E a qualidade de vida que se tem aqui no interior não se paga. Não tem valor? Não tem valor. Exatamente. E também, não sei se é assim para ti, é um pouco sempre voltar para casa, né? Com certeza. Lembrar de onde a gente veio, quem a gente é de verdade. Exatamente. Lá fora você é mais um, e aqui você não é pelo nome, sim conhece as pessoas, todo mundo te trata bem, recebe bem. Não porque lá fora não tem, mas é mais Diferente. impessoal. Exatamente. É impessoal. Essa é a diferença. E me diz uma coisa. Quando a gente conversou pela primeira vez, até quero explicar para quem está nos assistindo agora, eu te pedi fotos, Aham. né? E aí, tu começou a procurar as fotos, o que foi acontecendo? Tu foi se interessando por fazer o registro da tua história, né? Tanto que fui buscar fotos da associação empresarial e acabei descobrindo muitas fotos da família dele, da família da minha avó, da minha família, da minha infância, coisas que eu nem lembrava. A hora que eu vi a foto, nossa, lembrei daquele dia. E isso me chamou a atenção. Eu pensei, poxa, por que não escrever uma história do meu avô? Então, depois da primeira conversa que a gente teve, Carmen, eu fiquei, Nasceu essa vontade. nasceu essa vontade de fazer. Então, já estou escrevendo na minha forma, né? Eu não sou escritor, sou engenheiro mecânico, então tudo muito lógico. Eu tenho que tentar melhorar a história, escrever corretamente, né? Mas eu estou tentando fazer bastante registro fotográfico também, para quem for ler, entender e ver as fotos, para ficar uma coisa assim bem legal, sabe? E o que tu descobriu desse início de pesquisa? Descobri que ele fez muita coisa. Às vezes a pessoa não sabe, né? Até me assusta. Nossa, eu passo essa idade e parece que eu não fiz nada, sei lá, metade do que ele fez já até a minha idade, entendeu? Então isso me chamou muita atenção, cara. E do que ele fez, o que mais assim foi surpresa para ti? Olha, como é que eu posso dizer? Eu quase conheci todas as fases do meu avô, né? Porém, a questão da associação empresarial eu vivi menos porque eu vivia com ele na infância, né? Então, essa questão da associação empresarial eu não tive, assim, contatos. E descobrindo, me causou bastante espanto, assim, né? Foi presidente por 10 anos, ajudou a fundar, né? Trouxeram muitas coisas para a Agrolândia. Isso foi uma das coisas, assim, que também me chamou a atenção, né? Então, de fato, esse é o ponto principal, né?
E claro, né, ele fazia muitas conexões, né, com pessoas de fora, só que sempre voltando para a cidade dele e trazendo coisas para a cidade. Pois é. E é por isso que hoje a tua presença aqui é tão importante, porque eu estou conversando com ex-presidentes Uhum. e é impressionante como eles têm um respeito, como eles lembram espontaneamente do teu avô. Inclusive até o Osés, que eu já conversei, disse que ele era jovem, muito jovem ainda, ele ia até a empresa do teu avô Uhum. e falava, conversava com ele para ter conselho dele. Uhum. Então, a gente vai, o propósito dessa nossa conversa aqui nesse podcast é exatamente esse, né? Juntar a história desses 50 anos, né? E aí, quando a gente percebe que, além de fundador, claro, com um grupo de empresários na época, mas ele era um mentor, ele foi uma pessoa tão importante para o município e tão querida também, sabe? Sim. Por isso que é muito satisfatória a tua presença aqui. Até para a gente poder dizer isso para Não, ti, obrigado. dizer isso para a família, é uma forma também de agradecimento, né? Porque a Associação Empresarial de Hidrolândia nasceu 4 anos depois da Facisca apenas, que é a Federação das Associações do Estado de Santa Catarina, né? Então ela é muito pioneira e é óbvio que ela só podia ter sido fundada por um pioneiro, sabe? Que tinha essa visão de futuro, de empreendedorismo, que começou, foi o teu avô que começou o setor metal mecânico no município que hoje tanto orgulha, né? O agroandense, né, gera tanto emprego, renda, né? Então é muito importante. E a gente tem muita consideração e orgulho também, estando na associação, sabendo que ela nasce dessa forma, sabe? Poxa, a gente fica bastante emocionado, né, com toda essa história. Obrigado. E também quero te fazer uma pergunta, Bruno. Você seguiu essa linha da indústria ou a tua área hoje? Sim, eu fiz engenharia mecânica, meu pai também. Então, meu avô quis estudar, não pôde naquela época. Eram outros momentos, e não tinha. Não é que não tinha o apoio da família, a família precisava de força de trabalho, né? Enfim. Mas meu avô foi se especializando e isso buscou na gente também a sequência, né? Meu pai se formou engenheiro, eu fiz engenharia, meu irmão muito atuante na mecânica, meu tio na área industrial também, então todos da família foram para a área industrial. Foram seguindo os Os passos passos, dele. né? Cada um do seu jeito, da sua forma, mas foram seguindo. Bruno, então, na verdade, vocês seguiram esses passos, né? Que também nem tem como ser diferente, eu acho, né? Mas também tem outra coisa, outra paixão, digamos, que vocês herdaram. Exatamente. Então me conta um pouquinho mais sobre É, essa paixão. essa paixão é a aviação, né? A paixão pela aviação como um todo. Uma história, meu avô, nos anos 40 queria estudar, o pai dele não deixava. Daí ele, por conta, fez um curso à distância em Porto Alegre, em São Leopoldo, onde ele precisava periodicamente ir lá fazer as provas, né? Era um curso por correspondência. E nas idas e vindas lá, ele começou a conhecer, ter contato com a aviação no Rio Grande do Sul. Naquela época, a Vale estava em pleno crescimento, então ele via aqueles aviões e se apaixonou. Então ele começou a fazer curso de piloto. Como é que ele tinha dinheiro para fazer isso? Ele, aos finais de semana, trabalhava, também trabalhava, fazendo canivete, trabalhando de armeiro, para juntar dinheiro para estudar e para fazer o curso de piloto. E assim o fez. E um fato bem curioso, meu avô quase deixou de ser empresário para se tornar piloto. Porém, na época, a família, descobrindo isso, convenceu ele a voltar. Mas como é que convenceu? Meu avô não queria trabalhar como eles trabalhavam. O que que eles trabalhavam? Extrativismo puro. Não tinha muita modernização nas empresas na época. Então, meu bisavô prometeu a ele em modernizar a empresa. E, de fato, fizeram assim. Então, modernizaram a empresa e ele ficou em Agrolândia. Porém, nos anos 70, ele ajudou a fundar o Aeroclube de Planadores de Rio do Sul, que fica em Londres. Ele foi um dos 10 fundadores. Ó. Ah, ele foi um dos 10 fundadores. Exatamente. Engraçado, né? Quando a pessoa tá na frente, né? Exatamente. Atuando na área industrial, né? E final, como é que era? Trabalhava final de semana na aviação, trabalhava final de semana na aviação. E os negócios crescendo cada vez mais, ele com a paixão na aviação, ele conseguiu comprar o primeiro avião em 83, 84. Ficava em Londres, né?
E que foi os primeiros da região, com certeza. Tinha já o seu Germano Purnag, né, que já tinha avião, talvez algumas outras pessoas, mas de fato, né, na Grolândia eu posso dizer Com certeza. o primeiro. Né? Só que o avião ficava em Londres, então tinha que se deslocar para Londres toda vez. Então, em 89, ele construiu uma pista em Trombudo Central, divisa com a Grolândia. Ah, bom, que é a pista que tem aqui hoje, Isso, claro, na que é região, aqui, exatamente. que está operando até hoje. Sim, opera. Operando. E essa paixão foi passando para vocês. Exatamente. É tanto, então, quem se tornou piloto? Meu pai e meu tio. Ah, eles também são pilotos. Você é filho do Rubens. Rubens. Aí eu também me tornei piloto. O Walter também se tornou piloto. Atualmente, minha esposa, por contaminação também, fez carteira de piloto. E o meu primo, ao lado do meu tio, também está fazendo a carteira de piloto. Meu tio foi para o Paraná, vai seguir outros caminhos, mas também com a paixão da aviação. Que interessante, né? Tem algumas coisas que a gente herda, né? E fora isso, o que que tu acha assim que tu herdou no jeito de ser do teu avô? Tem Olha, alguma característica que tu... meu avô, ele era uma pessoa, assim, eu entendo que ele era humilde, ele era uma pessoa acessível, conversava com todo mundo, então isso eu aprendi com ele, né? Quem trabalhou em algum momento comigo aqui em Agrolândia sabe que eu sempre fui de cumprimentar, perguntar como é que tá, que isso era uma característica dele, né? Outra coisa que eu herdei foi perfeccionismo na parte de fazer as coisas, né? No sentido de construção, projetos, tudo muito robusto, né? A gente sempre procurou por fazer coisas boas, assim. Então foi um legado que ele deixou para a gente, né? Fazer as coisas bem feitas. Interessante. E antes, tu estava me dizendo, Bruno, que essa parte da associação tu desconhece, tu foi aprendendo agora. É muito interessante, né, tá fazendo esse levantamento. Até porque isso acaba sendo, como a gente inclusive já conversou, né, um legado até para o município, né, Com porque certeza. a história do teu avô se mistura com a história de Agrolândia, que se mistura com a história da associação, né? Por isso que é tão importante fazer esse levantamento, né? E, com certeza, da parte que a gente vai vendo do lado de cá, até para te dizer, a importância do teu avô nessa questão do movimento associativista foi impressionante, porque cada época tem a sua demanda. Na época se precisava asfalto, a questão da telefonia, a própria organização da questão da metal mecânica, os empresários que estavam com ele na época, né? O seu Paulo Ferreira, o Dieter, o Juarez, né? Todo mundo foi aprendendo e crescendo, né? O Dieter nos contou que a primeira viagem internacional que ele fez foi com o teu avô para a Alemanha, né, numa feira. Então marcou de muita forma, né? Você falou uma situação que eu lembrei. Ele gostava, não é que só gostava, ele gostava de viajar para a Alemanha não só para turismo. O foco principal era buscar tecnologia, ver coisas novas e, claro, já que atravessou o oceano, vai lá, aproveita e conhece mais coisas, né? Também temos parentes distantes na Alemanha, né? Então, também ele visitava um primo distante dele, né? E manteve sempre esse contato. E é tanto que numa dessas viagens ele trouxe esse sistema de queima biochar, que foi feito em empresa, muita gente conhece. Então veio de lá. E veio dessa viagem, porque Veio dessas viagens. o Dieter disse que ele era muito novo, ele tinha 20 e poucos anos, e ele disse que o teu avô disse assim, guarda todos os folders, que depois eu quero olhar. E um mês depois ele voltou. E a minha avó conta a história dos folders, que ele chegou com, espalharam na mesa todos os folders e escolheram duas alternativas. Viu? E uma delas foi escolhida. Que engraçado, né? Que interessante, porque foi com esse movimento aqui da associação, com esses E empresários. essa história dele eu nem sabia. Não sabia. Não sabia, que legal. Por isso que é bom, né? Resgatar a história. O teu avô, embora ele tenha viajado muito, ele também, eu acho que ele sempre viveu em Agrolândia, né? Ou Sempre. pelo menos voltou para Não, ele sempre viveu. viveu. Sempre. Na juventude, bem jovem, saiu para estudar, mas nunca morou longo período fora. Sempre viajou, mas sempre voltou para a Agrolândia. Tanto que morreu na casa dele, não de forma geral, né? Então ele viveu, depois que veio de Anitápolis em lombo de cavalo, com pouca idade, e passou mais de 70 anos em Agrolândia.
Ah, ele não nasceu em Não, Agrolândia, ele nasceu em Itápolis. Itápolis. É, Achei que eram exatamente. os pais dele. Não, os pais deles vieram da Alemanha. Foram encaminhados para Itápolis, como alemães, né, imigrantes, e vieram de Itápolis provavelmente ali pelos anos 30. E depois daquilo, meu avô sempre foi da Agrolândia. Ele Sempre. adotou a Agrolândia como a Exatamente. cidade dele. É, a famíliazinha de forma geral, né? Mas, por exemplo, ele teve a oportunidade, teve uma passagem, eu teve a oportunidade de montar uma empresa em Curitiba, ele não quis, né? Ficou em Agrolândia. O teu avô participou de algum outro movimento, de associações? Sim. Ele, como eu falei anteriormente, né, participava da Aeroclube de Planadores e aquilo lá acabava sendo um encontro de empresários. Então, os convidavam também para participar de outras situações, né? Por exemplo, ele tinha muito contato com empresários de Rio do Sul, onde também se reuniam para trazer demandas para a região, né? Não só a Agrolândia, né? A Agrolândia e região, né? Então, Eles entendiam na prática o que significa o associativismo. exatamente, e todos eles viviam o mesmo problema. Faltava escolas para qualificação, faltava estrada, faltava telefone, enfim. Eles entendiam que essa junção realmente deixa Une forças, né? exatamente, deixa uma região mais forte, né? Exatamente. Que é vista, que é lembrada. Eles também eram atendidos em Florianópolis. De fato. Isso a gente já ouviu aqui nas conversas. Teve uma situação onde eu falei com o André Krohn, um amigo de infância, neto do seu Alex Kriser, onde na época, seu Alex como prefeito, meu avô pela associação, eles iam junto a Florianópolis. Seu Alex pela prefeitura, pedindo as demandas, e meu avô com os empresários. Então, eram duas forças e eles conseguiam, né? Então, assim eles iam trabalhando. E isso tudo tu sabes muito bem o que significou o desenvolvimento da nossa cidade, né? Exatamente. Que é uma cidade próxima. Exatamente. Eu saí, digamos, 2015, e tenho voltado, ultimamente tenho voltado mais aqui. Eu vi assim que cresceu bastante, sabe? Me impressiona. Eu brinco até que poderia ser chamado de como é que é? Metal Agrolândia, uma coisa assim. Tem Sim. tanta empresa que tem, né? Que bom, né? É uma sensação boa também saber que esse legado cresceu, né? Exatamente. Porque, na verdade, nasceu dali, né? Essa iniciativa do Metal Mecânica, com certeza é do teu avô, né? Obrigado. É interessante. Eu queria te pedir, Bruno, a gente já está indo para o fim da nossa conversa, que tu deixasse uma mensagem aqui para a associação, mesmo que tu não conheça detalhadamente a história, porque o objetivo nem é esse, mas tu, sendo neto do fundador, acaba fazendo parte dessa história e também deve ter convivido com alguns ex-presidentes, né? Não sei se tu teve algum contato com algum deles, né? E aqui a gente está vendo a foto, né? A galeria dos presidentes aqui. Vai passando uma história, né? Só de saber que foi um legado, né? Que começou Exatamente. com ele e que depois o que as pessoas já me disseram é que todo mundo tinha essa responsabilidade de fazer uma gestão a melhor possível, e respeito também. Sim. Então, eu conheci algumas pessoas que foram presidente depois dele, né? Mas, como eu falei, né, antes eu não tive muito convívio, porque eu era muito criança na época e depois de mais velho eu acabei saindo, né? Mas eu entendo que o papel da associação empresarial é de extrema importância para trazer as demandas. Por exemplo, você constrói uma empresa aqui, você precisa de qualificação, treinamento, às vezes eu preciso trazer uma rede telefônica, uma internet melhor, tratamento de água, não só para a empresa, para os colaboradores, para todos terem saúde, trazer qualificação, também serviços para a população, porque é mais fácil daí conseguir trazer colaboradores, né? Porque senão é aquela coisa, poxa, eu vou morar lá em Agrolândia, mas não tem um bom tratamento hospitalar, não tem um bom médico, enfim, e hoje em dia já mudou. E eu vejo que isso é fruto do desenvolvimento, e a associação entende que ela tem uma participação nisso, né? Ela trouxe o desenvolvimento para a cidade. Importante isso. E também queria te pedir para deixar para a gente uma mensagem final, né? Como é que tu está te sentindo em estar aqui hoje, né? Lembrando a história da tua família. Eu sei que
alguns detalhes emocionam, a gente sente saudade, né? É uma mistura de orgulho, lembrança, né? Exatamente. Então, vamos lá. Eu agradeço o convite de ter vindo aqui, né? Ter sido convidado para vir aqui. Essa situação me fez buscar pesquisar mais sobre a minha família e isso me buscou assim um sentimento, como é que eu posso te dizer? Nossa, como foi feito coisa, né? E eu não sabia. E eu acho que é importante deixar isso. A minha intenção é escrever um livro sobre ele, da minha maneira, claro, né? E para tentar deixar registrada a história dele com os feitos, né? E tentar, dessa forma, também incentivar que outras pessoas façam o mesmo, ou façam melhor, né? E eu acredito que hoje já tem muita gente, a gente vê, que está fazendo pelo município, né? Eu imagino que também espelhado em algumas coisas que meu avô fez, né? Mas, enfim, eu estou bastante feliz de estar aqui, emocionado também. Com certeza, e eu quero te agradecer mais uma vez, Bruno. Uhum. Primeiro, por estar aqui, por ter feito todo esse levantamento fotográfico, tá? Uhum. E agora também por essa iniciativa de fazer o registro, né? Porque, na verdade, está fazendo é uma colaboração para o município também. A nossa intenção aqui, nessa conversa, era justamente buscar a história Uhum. e a gente vai, como um quebra-cabeça, montando as peças. Exatamente. E com 50 anos da Associação Empresarial de Agrolândia, também é uma forma de dizer muito obrigada ao teu avô, que começou essa história, que foi pioneiro, que incentivou tanta gente, né? Que fez a Agrolândia dar passos muito importantes, em todos os sentidos, né? Político sem ser partidário e na questão também empresarial, industrial, foi muito importante. Eu espero que você que nos assiste tenha aprendido, gostado bastante também dessa história, que é um pouquinho a história de todos nós. A gente se encontra no próximo episódio.